Boa noite, está no ar mais um Bem Passado, o melhor pedaço da memória de São Bernardo. Hoje falando mais uma vez sobre temas acadêmicos. Nós falaremos hoje com o professor Renato Dota, ele que é o mantenedor lá do Grupo História e Cultura do ABC, um grupo do Facebook. Também foi por muitos anos professor na nossa região, hoje em dia ele está aí fazendo seu doutorado, mas também continua dentro dos nossos assuntos aqui de história, até porque faz parte do Conselho Editorial da revista Raízes e também de alguns outros campos, né, que dizem respeito à nossa querida região. Você pode enviar suas perguntas, seus comentários no campo que está aí abaixo da sua tela e também através do nosso Facebook, que é o facebook.com/famíliasSBC e o facebook.com/programa Bem Passado. Vamos dar boa noite para o nosso convidado e para a nossa comentarista. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Sil. Boa noite, Fabinho. Boa noite para vocês que estão assistindo. Mandem suas perguntas para o nosso convidado através do campo Linha ao Vivo, que fica aqui embaixo da tela. Quem quiser participar pelo Facebook também pode. E lembrando que agora o programa também tem perfil no Instagram, então, @programa Bem Passado, tudo junto. A gente está sempre colocando as fotos, que a gente tira nos bastidores, então é bem legal. Quem quiser interagir por lá também pode. Perfeito. E também, né, como o tema hoje ele é um pouco mais regionalizado, a gente vai falar sobre coisas do ABC e falar sobre as outras cidades, mas com um foco maior em que São Bernardo sempre foi, o ABC sempre foi uma coisa só, né, até por conta da proximidade das cidades. Por isso que quando nós vamos tratar de assuntos históricos, aí nós temos aqui o Congresso de História que acontece de 2 em 2 anos, tem uma série de eventos, então o ABC ele pode ser tratado dessa forma, embora nós tenhamos aí as peculiaridades de cada um dos lugares. Primeiramente, professor, eu comentei agora sobre a página, né? Como que as redes sociais elas podem ajudar nesse trabalho de difundir a história, porque o seu grupo foi um dos pioneiros nossos. Eu acho que hoje tem alguns, né, não tem muitos, mas o História e Cultura foi um dos pioneiros. Eu queria que você comentasse. Bom, eu posso dizer que eu sou um grande usuário aí não das redes sociais como um todo, mas do Facebook principalmente. Sim. E não porque eu acho particularmente ele melhor ou melhor do que os outros, né? Mas é porque, talvez por ele acabar sendo mais difundido, a gente acabou se dedicando mais. Quer dizer, a maior parte das das minhas relações sociais estão lá, né? E aí, lá mesmo, eu acabei criando essa comunidade, né? Eu acho que as redes sociais, inclusive, existem polêmicas a respeito, né? Que fala que é uma coisa negativa, tal, né, distrai as pessoas no local de trabalho. Eu acho que as redes sociais, assim como a internet, assim como tudo na vida, tudo depende de como você vai utilizar, né? Fato. E eu acho, então, que o Facebook, né, que é a rede social que eu conheço, ela pode ser muito útil para a divulgação da história, do conhecimento histórico, né? Principalmente. Muitas outras coisas, né? Eu acho que não é só... Quem quiser usar só para diversão também dá, mas... eu acho que dá para você utilizar como divulgação do conhecimento, né, histórico e de outros tipos também. Tá? Agora, a maneira como isso é feita, não só na minha comunidade, como outras comunidades congêneres, né, como, por exemplo, eu faço parte de outras, como, por exemplo, a de Mauá, né, que é um município que eu trabalhei durante 10 anos. Inclusive, eu sou co-organizador lá, juntamente com o criador dela, que é o Alex Martins, né? E também eu participo de uma comunidade de São Paulo e aprendo muito nessas outras comunidades também, né? Então, em todas essas comunidades, o que mais aparece são as fotografias, né, antigas, né, sobre as respectivas cidades. Né? Uhum. E a partir dessas fotografias, os comentários que surgem são riquíssimos, são muito interessantes. Demais. Né? É como se todos se tornassem pesquisadores mesmo, acabam sendo todos pesquisadores, mesmo as pessoas que não têm uma formação, elas acabam dando opiniões, elas acabam fazendo pareceres e acaba sendo enriquecedor, porque a grande maioria daquelas pessoas, elas teve algum tipo de vivência com aquele lugar comentado. Né? E assim, a gente acha bacana porque às vezes a gente posta fotos de 10, 15 anos, isso já faz parte da história, obviamente, com certeza. E você tem jovens comentando e aprendendo a gostar disso. Sim. Né? Então você tem ali uma interação muito grande de pessoas, tanto mais jovens quanto pessoas de mais idade, e isso se torna essa riqueza toda que você comentou. Né?
Primeiramente, né, quando a gente fala em coisas antigas ou em preservação, né, a gente sempre pede para que as pessoas que tenham esses materiais também compartilhem conosco para a gente difundir. Você acha que isso fez com que as pessoas realmente tirassem da gaveta esses materiais que elas têm? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? E eu acho que é um dos lados enriquecedores dessa questão dessas comunidades nas redes sociais, né? Porque aquelas fotos, elas só ficavam ali para apreciação dos próprios membros daquelas famílias, né? Quer dizer, era um círculo muito restrito. Isso quando elas eventualmente saíam dos baús, os álbuns eram abertos, etc. Mas a partir desse estímulo, essas pessoas elas retiram as fotos dessas suas caixinhas, dos seus álbuns, e elas escaneiam e elas compartilham para uma grande gama de pessoas, né? E é o conhecimento que elas estão compartilhando. E juntamente com aquela foto, vem os comentários que aquelas pessoas, Sim. quer dizer, o conhecimento, a informação sobre aquela foto, o que enriquece o conhecimento das cidades como um todo. E mesmo que você tenha uma foto com a pessoa ao centro, todo o ambiente conta. Sim. Porque às vezes tem uma rua atrás e as coisas sempre mudam. Sim. Às vezes tem uma edificação que já não existe. Exato. Né? Ou que mudou substancialmente, mudou bastante. Claro, lógico. E hoje lá no grupo, né, você tem percebido mais a presença de pessoas de mais idade ou mais jovens? Olha, está bem variado, né? Mas eu posso dizer o seguinte, eu acho que no começo das redes sociais, tanto dessa do ABC como a de Mauá, havia pessoas mais velhas, né? Inclusive até havia um comentário, essas pessoas mais velhas, elas estavam até chamando as mais jovens para participar, e as mais jovens tinham uma resistência. Ah, não, isso é coisa de, né, pessoal, né, uma coisa mofado, tal, né? Não quero, né, meter nisso. Mas parece que aos poucos esses jovens eles têm aparecido e eles têm se surpreendido. Mesmo como você citou fotos de 10, 15 anos atrás, muitos dos jovens não conhecem, né, os lugares. E, nossa, e como a gente vive numa região cujas mudanças elas são muito rápidas, muito aceleradas, você pegar uma foto, por exemplo, no caso de Mauá, que eu conheço melhor, né, do centro de Mauá, de 2000, de 99, 98, o centro mudou muito. Acredito que aqui em São Bernardo tenha lugares parecidos, né? E isso faz com que a foto ela é muito transformadora, né? Ela causa um impacto psicológico muito considerável nas pessoas. E elas gostam, né? Mesmo se eventualmente elas não comentem, né? Elas apenas curtam e tal, mais tarde elas vão ficar estimuladas a postar uma foto ou fazer um comentário enriquecedor. Ou voltar e ver se tem mais. Exatamente. A gente teve realmente mudanças ao longo do tempo que foram bem significativas e não tanto tempo assim. Por exemplo, a gente vê aí o trólebus que atravessa algumas das nossas cidades, né? Ele vai de São Paulo, Jabaquara ali, vai até Mauá e até outra ponta de São Paulo, São Mateus. O corredor de 89. Sim. Então você pega fotos de 89, que teoricamente não faz tanto tempo assim, se você for considerar a idade das cidades. Sim. E para a pessoa que conhece a avenida hoje e vê uma foto dela sem a canaleta do trólebus, vai dar uma diferença muito grande. Com certeza, principalmente para as gerações mais jovens. De verdade. E hoje, algumas publicações ainda resistem trazendo coisas a respeito do nosso ABC. É o caso lá da revista Raízes, onde você faz parte do conselho, né? Você acha que o papel desse tipo de publicação para a manutenção da nossa história é importante? Teve publicações que você viu se perder no caminho? Eu queria que você comentasse também. Olha, a revista Raízes ela surgiu em 1989, né? Uma iniciativa aí conjunta aí de vários memorialistas ali de São Caetano, né? Liderados inclusive pelo professor José de Souza Martins, né, que é professor aposentado da Universidade de São Paulo, né, entusiasta aí da história regional, e produzida e difundida pela Prefeitura de São Caetano, né, a Fundação Pro Memória ela tem um vínculo com a Prefeitura de São Caetano, que a fundação é quem produz mesmo a revista. Essa revista eu acho que ela é fundamental para a nossa região, né? Eu acho que, inclusive, seria interessante que houvesse outras como ela, né? De fato, verdade. Eu desconheço se houve outras. É bem possível que houve outras iniciativas nesse sentido, né? Eu acho que até pode ter havido nos próprios veículos periódicos, sim, porque as pessoas elas tinham o costume de contar a história das coisas. Hoje em dia, com o advento da internet e com a notícia
tendo que ser mais rápida, perdeu-se um pouco a essência disso. Mas ainda tem gente que gosta de, antes de saber determinado assunto, saber o que se passou antes, né? Pode continuar. Mas assim, a gente tem que lembrar que a Revista Raiz ela é voltada sobretudo para a história de São Caetano, até por conta da própria produção dela, né, da maneira como ela é produzida. Embora ela sempre esteve aberta para colaborações de caráter regional, de toda a história do ABC. Sim. Desde o primeiro número está escrito que todos os trabalhos sobre história regional eles são bem-vindos, claro que passaria pelo Conselho Editorial para ver se são apropriados, etc. Mas toda a história regional é bem-vinda, eu mesmo já contribuí antes de ser Conselho Editorial, você também? Também, tem artigos lá. Não sobre São Caetano, imagino, né? Sobre é sobre italianidade de maneira geral, sobre famílias, né? Sim. Que é mais a minha área. Exatamente, então eu acho que ela tem um papel fundamental e ela está esperando trabalhos de colaboração de pessoas dos outros municípios também, para que haja um espaço maior da regionalidade ao invés de só a cidade de São Caetano. Logicamente. Silvio, pode citar alguns nomes? A gente está fechando o bloco. Nós temos aqui bastante gente acompanhando hoje, deixa eu só dar uma olhada. Marília Fosati, Jaci Siqueira, Silvio Gabriel Serrano, Maurício Araújo, Roberto Matos, Daniel Dota. Tem tanta gente que eu acho melhor a gente ir para o intervalo e na volta eu continuo falando. A gente vai se estender, tem bastante gente. Então nós vamos para um breve intervalo, já voltamos e você pode continuar mandando suas colaborações através do campo Linha ao Vivo que está abaixo da tela. No próximo bloco teremos aí os comentários. Já voltamos. Tenta imaginar um bombom no palito. Pensa num sorvete cremoso, sabor doce de leite. Agora recheia com doce de leite e cobre com chocolate bem clarinho. Crispes crocantes. Depois é só colocar no palito. Que bombom doce de leite. Mais um bombom no palito da Que Bom. Agora tenta imaginar o prazer que eu estou sentindo. Tenta. Voltamos com o nosso bem passado, o melhor pedaço da memória de São Bernardo, hoje falando com o professor Renato Alencar Dota sobre memória da nossa região, né? São Bernardo, logicamente, está incluso, porque há muita gente, né, muitas pessoas que hoje usam as redes sociais também para difundir, para falar sobre história. É o meu caso, é o caso do professor, então a gente está juntando um pouco desses dois assuntos. A história, que seria o lado mais antigo, e as redes sociais, que são aí o nosso tempo contemporâneo, são a nossa realidade. Sil, nós temos perguntas? Temos perguntas. Eu já vou falar mais alguns nomes das pessoas que estão acompanhando, legal. Porque nós temos muita gente e eu não quero deixar de falar ninguém hoje. Gracinda Carvalho, Irene Marcione, Nelly de Nápoli, Júnior Tutu, Zélia Moura, e temos aqui a pergunta do João Paulo de Oliveira, que não diz de onde ele é, mas pergunta assim: professor Renato, levando-se em conta o tema em foco, o que você pensa das políticas públicas no âmbito regional que não tem no seu quadro funcional o cargo de historiador, exceto os municípios de Mauá e Santo André? Olha, eu acho que a gente tem que ver de uma perspectiva de que houve muito avanço, né? Justamente o cargo de historiador, o primeiro foi em Santo André, né, no Museu de Santo André, que eu acredito que foi no começo dos anos 90 que foi instituído. Aí Mauá copiou isso, que eu achei de uma grande felicidade, né? E os outros municípios ainda aguardam. Eu acho que a gente tem que, eu acho que é uma pergunta bacana, eu acho que todo município tem que ter o seu historiador concursado, porque a história ela precisa conhecer a sua cidade. Não como curiosidade, porque muita gente vê a história como uma mera curiosidade, né? Para você construir a cidade do futuro, você tem que conhecer a cidade do passado, você tem que saber a importância de cada prédio, de cada logradouro, né? Enfim, e de cada região, da cidade, de cada bairro, de cada rua. Então, eu acredito que seja fundamental, e eu acho que isso é uma tendência que nos próximos anos, eu acho que as municipalidades elas vão ter consciência de que isso é muito importante. Tá? Sim. Mais alguma, Sil? Ele corrigiu aqui, ele falou que ele mora em Diadema. Comentei que ele não tinha mandado. Então está em Diadema. Temos aqui acompanhando Verinha Cardoso, Simone Ribeiro, Andressa de Lima, William Puntchart, Açucena Gente, o pessoal com nome assim, muito sofisticado, complexo. Não consigo falar, né?
Ciclaili. Nossa, eu não... Travou a língua. Dri Fontana, Nelson Simplício, Jéssica Marco Antônio, Daniel Júnior e o nosso amigo tio Wilson acompanhando também. Muito legal. E, professor, na sala de aula, né, pela experiência que você tem, como que geralmente os alunos enxergam a região onde eles moram? Eu falo, nesse caso de ABC, mas, por exemplo, tem o pessoal que trabalha em São Paulo, com história em São Paulo, e tem alguns bairros que têm a história muito rica. Sim, né? Então, sim. A gente tem algumas universidades que usam esse entorno rico para tratar sobre os assuntos, para fazer eles virem à tona, outras já não. Mas como que o aluno vê isso, né? O lugar onde ele mora, principalmente o aluno da área de história. Olha, eu tive a felicidade de, na minha experiência como docente na região aqui, no ensino superior, né, na universidade que eu lecionei, havia a disciplina de História Regional, né, que era única na região e uma das... Enfim, fora nas universidades públicas, nos diversos estados do Brasil, que também tem essa disciplina, no estado de São Paulo eu desconheço, né, um lugar que tem. Então, foi uma feliz oportunidade de eu ter lecionado e ver o entusiasmo dos alunos com a história regional. Não é o que acontece em geral no primeiro momento. Quando os alunos entram, eles entram com perspectivas gerais da história, né? Com perspectiva de história nacional, história mundial, né? Mas ao longo do curso, eles vão se interessando e veem que o local que eles vivem, né? Em geral eles vivem na periferia, em bairros periféricos das cidades, inclusive da cidade de São Paulo. Primeiro eles acham que aquilo é desinteressante, mas depois, ao longo do curso, eles vão se sensibilizando, até por conta do conteúdo do próprio curso de história, eles vão vendo que as regiões onde eles moram têm história sim, né? E eles ficam extremamente curiosos para descobrir. Então, em geral, por exemplo, no final do processo, eu acabava orientando os TCCs, porque era outra disciplina, a orientação de TCC era outra disciplina. E eu acho que eu não preparei nenhuma estatística, mas acredito que pelo menos por volta de 50% a 60% dos TCCs eram sobre, claro que variava ano a ano, mas eram sobre história regional, né? Então, era uma grande quantidade. Até por conta das proximidades, quer dizer, você tem os museus da região, né? Você tem as instituições de memória da região que acabam ajudando nesse sentido. Os acervos dessas instituições, os funcionários que são fundamentais, né, nessas instituições. E os alunos, em geral, são muito bem atendidos nessas instituições. Eles sempre voltam e me dizem isso, né? Voltavam, no caso, né, que agora, no momento, não leciono na região mais. Mas tem sido muito gratificante e é uma maneira deles descobrirem e deles conhecerem a própria região, sim, né? No caso, por exemplo, que nem você citou, no caso da periferia de São Paulo, né? Sim. Um caso que eu gostaria até de ressaltar é a questão de Itaquera, né? Por exemplo, eu tive alunos lá daquela região de Itaquera que vinham até aqui ao ABC para estudar. E agora, com a questão do estádio, né, da Copa do Mundo, etc., eu vi que na mídia como um todo, né, principalmente na imprensa alternativa, mas também na imprensa, na mídia principal, né, nos grandes jornais, aumentou o interesse sobre aquela região de Itaquera justamente porque acabou sediando um evento de caráter mundial. É uma coisa que, para um lugar periférico como Itaquera, era algo inimaginável há pouco tempo atrás. Então, isso trouxe um interesse muito grande, né? Inclusive de fora do bairro, né? E os alunos, eles tendem a se identificar muito com isso, né? Eles tendem a achar isso muito interessante. E nunca se imaginou, talvez, que tanta gente de outros países estivesse lá. Exato, né? Exatamente. Sempre foi um bairro muito populoso, mas o sentido de se considerar a história do bairro mudou após aí tudo o que aconteceu, né, a chegada do estádio e o acontecimento da Copa do Mundo. Uhum. E sobre esses alunos que fazem trabalhos de história regional, né? Muita coisa a gente vê que pode ser útil para outros trabalhos, mas a gente sempre tem uma dificuldade de encontrar materiais sobre o ABC. O que você acha sobre publicações? Falta muita publicação a respeito da nossa região? Falta sim. Eu acho que faltam mais livros, né? Eu acho que... E a gente sabe a dificuldade de se publicar livros, né? Eu acredito... Mas mesmo assim a gente já tem uma bibliografia considerável,
né? Alguns municípios mais do que outros, obviamente, né? Então, por exemplo, aqui eu acho que São Caetano é um dos que mais publicaram livros, até por conta da Fundação Pro Memória, claro. né? Exatamente, né? E publicou muita coisa, acho que é um exemplo a ser seguido em vários aspectos, né? Acho que ter um espaço só para isso, como tem a Fundação, né? Exatamente, Eu acho uma pena que isso está muito centralizado nas prefeituras. Seria interessante que houvesse um interesse, talvez, da iniciativa privada em estar publicando mais histórias da região, né? Porque, como a gente sabe, tem muito público. O seu programa aqui é uma prova disso, né? Que há um público muito grande de curiosidade sobre história regional, né? Então, existe uma falta, sim. E, por enquanto, como a gente sabe, né, como eu falei, é basicamente coberto ou pelas prefeituras, ou então pelo trabalho da mídia, como esse trabalho que você faz, ou como, por exemplo, até a coluna Memória do Ademir Médici, né, que ela também é bem antiga já, né, já é uma instituição já da região em termos de conhecimento histórico e da memória do ABC. Sim, eu agradeço, inclusive, os elogios aí. Lá no facebook.com/famíliasSBC, que era a página Origem das Famílias, hoje já está com o meu nome, porque na verdade não é uma página, é um perfil, tem as fotos antigas, a maior parte de São Bernardo, mas às vezes chega uma colaboração de Santo André, de São Caetano, de Mauá, a gente também posta, de São Paulo já postei também alguma coisinha ou outra também. Já aconteceu, por exemplo, o perfil está sempre lotado, eu abro espaço para que os seguidores também comentem, então os seguidores eles multiplicam aquele número de amigos por mais um monte. Já vieram perguntar se eu era candidato. Porque as pessoas têm tanto essa visão de que a prefeitura que deve fazer isso, ou é alguma coisa ligada ao poder público, que se alguém se manifesta de uma maneira que está atraindo gente, eles acham que existe um interesse por trás, que é o interesse pessoal. Quando, na verdade, muitas vezes não é. Sim, com certeza. Com certeza. Nós temos mais participações, Sil? Temos aqui Luiz Caretinha acompanhando, José Roberto Galina. E pelo Facebook temos a Angélica Toledo dizendo que o Renato foi professor dela na faculdade. Estou achando muito bacana o programa. Olha que legal. E para as pessoas que tentam seguir carreira aqui no ABC, existe muito campo ou ainda não? Você está falando de carreira de história para além da sala de aula, você quer dizer? Para a sala de aula e para além dela. E você está falando sala de aula, não só sobre história regional, como um todo, Sim, você diz. Todo. Como um todo. Bom, basicamente as redes, a rede pública de ensino, as redes municipais, principalmente a rede estadual, né, que tem aí o ensino médio, ensino fundamental 2, né? O ensino superior, né? A gente tem várias universidades, aí, faculdades, né? Em geral particulares, né? Que têm essas disciplinas, né? E como a gente já comentou aqui, quer dizer, infelizmente, concursos públicos para o cargo de historiador, ou inclusive da área cultural, que as pessoas acabam sendo historiadoras, porque, por exemplo, aqui em São Bernardo, a gente sabe que não tem o cargo de historiador, mas nós temos pessoas que são ou historiadores ou sociólogos de formação, mas acabam trabalhando com a história, principalmente ali no serviço de memória, né? Até gostaria de citar o nome aqui do Jorge Magiar, né? O Jorge Jacobini, o irmão dele, Rodolfo Jacobini, a Ida Lobrassi, né? A Doris Ponchiato, enfim. Nem todos eles são historiadores, acho que um ou dois deles são historiadores. Rodolfo Jacobini é historiador. O Jorge, eu acho que ele é sociólogo. Sim. O Jorge Magiar é sociólogo. Enfim, então, isso acontece nos outros municípios também. Em São Caetano, acredito que aconteça o mesmo. Inclusive, vários jornalistas também trabalham nessa área, acabam trabalhando. Fiorotti, tem a Mariana Zenaro, tem o pessoal lá. Isso, exatamente, exato. E em Mauá, no caso, antes mesmo do meu cargo, tem o professor William Punchard, que acho que está me assistindo, pelo que a colega falou. Né? E ele já fazia esse papel já de historiador. Então, assim, infelizmente, são poucos os cargos, né? Nessa área de pesquisa, né? Mas na área docente, infelizmente, tem bastante. Sim. E no grupo, você acredita, aliás, você acredita não, qual seria uma das curiosidades mais interessantes que apareceu, ou algum documento, alguma foto? Eu queria, nessa sua vivência no grupo do Facebook, que você me comentasse o que apareceu lá que realmente te chamou bastante atenção. Olha, várias coisas de vários aspectos, né? Mas você tinha até me comentado assim, se havia algum episódio engraçado, curioso, né? Acho que um dos mais curiosos foi, inclusive, não na minha comunidade, mas na comunidade de Mauá Memória, logo no começo. Foi postado, não me lembro quem postou, uma foto que atribuíram ser a Praça 22 de Novembro, que é a praça central ali de Mauá, praça principal.
E não sabiam dizer a época, mas dava para ver que era uma coisa anterior aos anos 60, né? Preto e branco, né? Um aspecto diferenciado, bem diferenciado. E aí começaram, deram de barato que aquela era a Praça 22 de Novembro, né? E aí começaram a achar, mas que época será que é? Aí eu pensei, bom, deve ser década de 50. Realmente parecia praça, deve ser década de 50, e aí deu os motivos, né? Mas assim, as construções elas pareciam ser mais antigas. E aí um pesquisador da região, inclusive ele defendeu o mestrado agora há pouco, inclusive sobre o patrimônio cultural aqui da região de São Bernardo, né, que é o Marcelo de Paiva, ele colocou a seguinte observação: Renato, aquelas construções elas parecem mais antigas, isso deve ser década de 20. Aí eu até objetei, mas década de 20, Mauá era muito mais simples, não tinha essa estrutura. Mauá era muito pouco habitado nessa época, década de 20, né? E uma população baixíssima, era bem periférico mesmo, né? E até que, de repente, um rapaz, ele falou, peraí, isso aí tá parecendo a Praça Mauá de Santos, né? E aí eu pesquisei, coloquei lá, Praça Mauá Santos, e achei num blog que foto. Aquela mesma foto, que é uma foto da década de 10 ou 20, né? Uhum. Realmente, e parecia, alguns aspectos pareciam, até o pessoal concordou, realmente parecia algumas coisas, né? A urbanização, ali, algumas coisas pareciam um aspecto da praça. Então, esse foi um dos... Até o Alex Martins, que é o dono da comunidade, ele falou, vou tirar. E o pessoal falou, não tira não, porque ficou um debate interessante, acabou sendo uma construção do conhecimento. Sim. A gente descobriu, não é Mauá, mas acabou sendo... As pessoas que acabaram comentando sobre. Exato. Eu acho muito legal isso. Bom, gente, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Tem mais algumas curiosidades aí para serem citadas. Tem um livro do professor também que vocês vão ver. Então, aguarde aí que nós já voltamos. E a Gurgel lançou o Super Mini, o primeiro city car brasileiro, com tecnologia revolucionária. Pequeno por fora, grande por dentro. Sua alta performance no trânsito urbano gerou o nosso primeiro comercial. Fuja do rebanho. Entre num Super Mini Gurgel. O carro sem igual. Voltamos com o nosso bem passado, o melhor pedaço da memória de São Bernardo. Hoje falando sobre regionalidade, falando sobre história de maneira acadêmica, mas também sobre o seu uso nas redes sociais e como que isso pode chegar às pessoas que utilizam as redes, como o conhecimento pode ser compartilhado. Sil, o que nós temos aí mais de pessoas nos assistindo? Temos aqui João Paulo de Oliveira, Bruna Caroline, Raquel Quintino, Sueli Marques, Valmir Maia. Temos o Paulo Belotti de Ribeirão Pires, parabenizando o programa. E temos o Luizinho Fernandes, né, aqui de São Bernardo do Centro, dando boa noite a nós, ao nosso convidado, dizendo que é um tema muito importante, falar de história do grande ABC, que é rico mesmo em grandes acontecimentos e conquistas, que no período em que estamos vivendo no país é necessário ter presente a história, porque estão acontecendo muitas coisas e vivenciando tudo como se estivesse acontecendo agora. E diz que temos aí o Ademir Médici e o Carlos Laranjeira. Por aí vai, manda um grande abraço. Sim, verdade. O Carlos Laranjeira, inclusive, escreveu alguns livros aqui. Sobre deles política sobre do a ABC. Verdadeira história do Rouba Mais Faz, né? Sim, a política do ABC. A política do ABC, vale a pena citar, o Origem das Famílias, que hoje é o meu livro, tem esse nome, começou no jornal dele, lá em 2000, mais ou menos. Uhum. Porque ele me deu espaço numa coluninha, só que chegou uma hora que a coluna começou a não vencer. Tinha muito material. Então virou um livro. Então eu agradeço, inclusive, ao Carlos pela oportunidade e ao Luizinho aí por ter lembrado. O Luizinho já esteve aqui no programa 2 vezes, é uma pessoa também que tem bastante conhecimento. E, professor, sobre orientações de pesquisas, tem muita gente que chega lá no museu e não sabe o que quer também? Então, como eu te falei, né, no museu eu não estou mais, né, não trabalho mais, eu saí, mas passado, quando eu estava lá, sim, há uma grande quantidade de pessoas, grande assim, se você pegar, são basicamente estudantes de ensino médio, ensino superior, que vão buscar temas os mais diversos, né?
E, às vezes, coisas que, inclusive, não se publicou nada a respeito, né? Ou que nós não sabemos onde tem documentação, né? Por exemplo, eu lembro uma pesquisa que fizeram sobre, por exemplo, sobre a história dos transportes em Mauá, por exemplo, né? Aí eu oriento, olha, é uma história que você tem que pegar um pouquinho daqui e dali, quer dizer, não tem como, nós não temos um livro sobre a história dos transportes em Mauá, e até onde eu me lembro, história dos transportes no ABC, né? Ou em alguma das cidades em particular. O que nós temos, eventualmente, são artigos de jornal, né? O Ademir Médici certamente já publicou alguma coisa a respeito, né? Sim. Mas Algumas empresas de ônibus também fizeram a própria história. Isso, mas geralmente não em publicações, pelo menos não aqui no ABC, até onde eu sei, pelo menos, né? Eles basicamente publicam nos próprios jornais, é uma coisa um pouco publicitária, às vezes sem muito senso crítico também, né? Mas eu lembro que eu indicava, então, ó, você tem que pegar um pouquinho aqui pegava a bibliografia de Mauá, que não é muito grande, mas ela aumentou muito na última década, nos últimos 15 anos, né? Inclusive, eu acabei colaborando com uma coleção de 4 livros, que foi muito, né, modéstia à parte, foi muito importante lá, até porque foi muito procurada depois, né? E o de Pilar a Mauá, do Ademir Médici, aí, que é o grande clássico, né? Até porque esse é o livro que é um dos mais procurados aí, né? Lá, eu fiz questão de ler ele inteiro e é raríssimo você achar um desse. Hoje em dia é raríssimo, né? Eu já achei aí na estante virtual por coisa de, sei lá, 200, 300 reais, né? Para você ter uma ideia, né? E, enfim, então eu falei, ó, vocês têm que pegar um pouquinho, e um livro super esquecido aí da história de Mauá, que foi pioneiro, que é o livro do Vanderlei dos Santos, chamado Mauá Ano 20, né? É um historiador já falecido. Na verdade, não é um historiador de formação, mas acabou se tornando, né? O Vanderlei, aqui em São Bernardo, ele tem uma obra muito legal, assim, não daqui, né, de tudo, que é aquele Antecedentes Históricos do ABC Paulista. Isso, essa é a obra mais conhecida dele, né? Que é fundamental para se conhecer a história do ABC antes da emancipação, né? Antes de 1889, da criação do município de São Bernardo, que é até onde ele vai. E, embora ele tenha um estilo muito próprio, um tanto difícil, né, eu acho, né, porque ele gosta de trabalhar com a documentação na íntegra, né, e é um pouco chato para ler, não é aquela leitura leve, né, mas ele é fundamental. E ele, antes de fazer esse, ele fez o Mauá Ano 20, que é um livro de 74, é um livro que tem pouquíssimos exemplares. Ele só não é tão procurado quanto o do Ademir, porque ele não foi tão divulgado, ele está esquecido, mas ele é muito importante também. É um livro curtinho, uma coisa de 20, 25 páginas. A gente tem uns livros interessantes. Aqui em São Bernardo tem o Vila de São Bernardo, do João Neto Caldeira, Sim, de 38. Fundamental. E eu ganhei uma cópia de uma irmã, de uma freira. Ela sabia que eu estava procurando esse livro e ela tinha como me conseguir. E eu fiquei felicíssimo com o presente, porque eu não esperava. Tem também em Santo André o livro do Gaiarsa, A Cidade que Dormiu 3 Séculos, outro clássico. Outro clássico, exatamente. Esse que você citou do João Neto Caldeira, ele, na verdade, ele não se propôs um livro de história, era um livro de atualidades, né? Na época ele era uma foi feito. revista, praticamente. Exatamente. Né? Então, ele pretendia ser um álbum sobre o comércio e a indústria da região do ABC, que na época era só o município de São Bernardo, né? E ele é riquíssimo. Hoje ele é disputado à tapa pelos pesquisadores, né? Sim. E ele é importantíssimo também, você é um felizardo. Pois é. E já esteve aqui no programa Família Pesolo, e tem uma das páginas que ele cita a geladeira frígida, que é de Santo André, que passava o cidadão com a pedra de gelo na rua, a geladeira era de madeira, não tinha luz elétrica, então se acabava a pedra de gelo, você tinha que comprar outra pedra e pôr na geladeira. Isso, Né? E eles contam a historinha lá. Então tem muito só gostaria então de colocar um detalhe, que existe uma geladeira dessa lá no Museu de Mauá. Uma geladeira de madeira, né? E quem quiser visitar lá e ver. Aí eu vou querer ver a geladeira de madeira lá. Mas tudo bem. E sobre a formação das nossas cidades, a gente sabe, a gente vê, né? Que principalmente São Bernardo e Santo André são as cidades mais antigas, tem aí 460 e poucos anos de formação, são cidades de 1553. Uma comemora o Dia do Santo, que é o nosso caso, e o de abril a fundação, aí é o aniversário de Santo André. Isso. Mas a gente sabe também que se você procurar em São Bernardo imóveis anteriores à imigração, é bem provável que você não encontre. Então, o pessoal fala assim, mas a cidade então não tem 400 e poucos anos. Anterior a imigração italiana, europeia, certo. Né? Fora aqueles portugueses que vieram antes, que tem outras famílias anteriores. Mas o que você acha disso, de a gente ter muita história, não tanta, mas uma considerável parte da história de 100, 150 anos para cá, e anterior a isso, quase nada? Olha, a gente podia passar um programa falando sobre isso.
Mas, assim, o primeiro acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos 460 anos, eu acho. 461, né, que seria, né? Após 1553 e tal. Primeiro, existe uma coisa que os historiadores chamam de o ídolo das origens, né? Então, o historiador Mark Bloch, né, já que você falou que o espaço é meio acadêmico, eu vou me dar essa liberdade. À vontade, lógico. Então, o Mark Bloch, ele falou para a gente tomar cuidado com esse ídolo das origens, né? Que a história de qualquer coisa não se explica só através da sua origem. E muitas vezes essa origem ela está mitologizada, até por conta de não haver documentação, etc. No caso da Fundação de Santo André da Borda do Campo, há a documentação da fundação. Mas basicamente a gente só tem isso, né? Quer dizer, as atas da Câmara Municipal de Santo André, né? A transladação da população de Santo André da Borda do Campo para São Paulo, de Piratininga, que era ali no pátio do colégio, etc. Mas nós não sabemos, por exemplo, até hoje onde era Santo André da Borda do Campo, né? E existe uma disputa dos municípios, onde é que era, né? Quer dizer, digamos, a memorialística de Santo André meio que quer reivindicar para si a fundação lá dessa... A de São Bernardo faz isso com a gente. A de São Bernardo também faz isso, né? Embora ela tenha uma história riquíssima referente à fazenda, que eu acho que já era de bom tamanho para né? São Bernardo, né? Mas como você falou, você tocou um aspecto muito importante, quer dizer, por que a gente não tem coisas mais antigas do que o período da imigração? É porque, na verdade, o ABC, tal como a gente conhece, nasceu nesse momento. Ele nasce, na verdade, com a ferrovia, né? O período anterior à criação da ferrovia, ele é um período de que aqui eram grandes áreas rurais, né? Então você tinha a fazenda de São Bernardo, a fazenda dos beneditinos de São Bernardo, a fazenda de São Caetano, né? E você tinha aquelas áreas particulares também em áreas mais afastadas, tá? Então, mas aqui era uma região totalmente periférica em relação a São Paulo. Então, quando você tem a criação da ferrovia, em 1867, a inauguração, isso começa a mudar, porque a ferrovia ela vai trazer a urbanização, um tanto lentamente, né? Mas ela traz a urbanização. E junto com essa urbanização vem a imigração, né? E é a partir daí que vão surgir as cidades conforme nós conhecemos, as 7 cidades do ABC. Né? Então a gente tem, por exemplo, em 1867, a gente tem, junto com a inauguração da São Paulo Railway, da ferrovia, nós temos a inauguração na região de 3 estações. Da estação São Bernardo, que é a atual Santo André, né? Não é que ela era aqui, ela era lá mesmo, mas ela tinha o nome de São Bernardo, né? Não, é que muitas vezes a gente tem que explicar isso. Pois é. E a estação Rio Grande, que é a atual Rio Grande da Serra, e a estação Alto da Serra, que é a atual Paranapiacaba. Né? Então, em torno dessas estações é que vão surgindo as futuras cidades, né? Pequenos povoamentos. Pequenos povoados, exatamente. Então, aí muita gente pergunta, mas por que Rio Grande? Né? Justamente Rio Grande, que é a cidade menos povoada, e a cidade que, né, de todas é a menor, né? Como é que essa que é tão antiga, ao mesmo tempo, porque as outras foram só depois, né? Rio Grande ali era um local que era muito importante a pedreira local. Então, aquelas pedreiras, elas transportavam a sua mercadoria através da ferrovia para a cidade de São Paulo e para a cidade de Santos. E é onde se fazia o calçamento das ruas, por exemplo. Tá? Algumas construções, mas principalmente o calçamento das ruas. Então ela foi muito importante para isso. Mas ela acabou, por outros motivos, ela acabou estagnando, vamos dizer assim. Né? Ela acabou não se desenvolvendo tanto quanto as outras. A primeira estação que foi inaugurada após essas 3 estações foi a estação do Pilar, que é a atual Mauá, que foi em 1883, tá? Que também e aí a partir daquela estação vão surgindo os chamados povoados esta-ção, né? Que a Silvia Passarelli, na pesquisa dela, ela fala sobre isso, né? Os povoados estação. E é por isso que nós temos São Caetano, que ela surge também a partir do núcleo e desenvolve a partir da estação. Primeiro veio o núcleo dos italianos, depois a estação. Né? Mas acaba sendo tudo interagindo muito, porque são muito próximos a data, né? As datas são muito próximas. Por isso também que a gente tem uma diferenciação entre o povoamento de São Bernardo, já que nós não temos trem. Sim. Aqui sempre foi mais provinciano que Santo André, onde as indústrias chegaram primeiro. E aqui o desenvolvimento veio muito grande com as indústrias que vieram com um porte maior depois. Mas isso é assunto para a gente depois conversar um programa inteiro sobre eles. Como a gente já chega no final do programa, mudando um pouco de assunto, eu queria que você comentasse a respeito do seu doutorado, o livro que você tem aí. Então, na verdade é o seguinte, o meu doutorado, eu acabei não desenvolvendo sobre sobre a região do ABC, né? Então, o meu mestrado tinha sido sobre a questão da direita no Brasil, né? E eu acabei trabalhando, então, sobre o integralismo no Brasil, né? Eu acabei até achando, por exemplo, presença integralista no ABC, né?
Eu pesquisei no Arquivo de Rio Claro. E no Arquivo de Rio Claro fui convidado pela diretora para estar organizando um livro sobre a documentação que existe lá e sobre as pesquisas que foram feitas a partir daquela documentação. E o resultado foi esse livro. Então, esse livro é um conjunto de artigos escritos por historiadores a partir do Fundo Plínio Salgado, né, que é o acervo original do Plínio Salgado, lá, que está depositado no Arquivo de Rio Claro, e acabou produzindo este livro aqui, acabamos produzindo este livro. O livro foi lançado ano passado lá no Arquivo de Rio Claro, e agora eu vou estar lançando aqui no dia 25 de setembro, na Casa da Palavra, em Santo André. Tá? Então, gostaria da presença de todos lá. Né? Claro, 25 de setembro cai numa quinta-feira. Uma quinta-feira. Então, Isso. dia 25 de setembro, lá na Casa da Palavra, em Santo André, facinho, perto da Igreja do Carmo, vai ter aí o lançamento do livro Dos Papéis de Plínio. O horário ainda está para confirmar, mas eu acredito que seja por volta das 7 da noite. Mas Sim. ainda nós vamos confirmar e até lá eu te informo, né, a gente coloca na rede social, no Facebook. A gente coloca aqui, divulga também no programa, sabe que isso, para no grupo. Isso e para o que você precisar, as portas são sempre abertas. Uma curiosidade, o grupo seu, História, na verdade, primeiramente, depois virou História e Cultura, né? Por que essa mudança? Olha, pelo seguinte, porque História, curiosamente, estava tendo poucas pessoas estavam acessando, né? Ou muitas pessoas acessavam, mas acabavam postando coisas que não tinham muito a ver. E eu vi que vinha muita coisa de cultura, né? Então eu pensei, vou ampliar o escopo da comunidade, vou colocar História e Cultura do ABC. E aí, assim, a gente acabou colhendo mais coisas a respeito da região. E agora ela está mais mediada também, né? Sim, exatamente, porque tem que ter uma mediação, né? Porque senão acabam vindo coisas que acabam não interessando muito e acaba desvirtuando a comunidade, né? Todas as comunidades que eu conheço são assim. Verdade, né? Mas então eu acho que é por isso, porque vinha muita coisa de cultura e a gente acabou tendo que optar por isso. Sim. E você considera... Só uma observação. Até dizer o porquê que não vinha tanta coisa de história. É uma coisa que eu tenho notado. As pessoas elas estão muito voltadas para os seus próprios municípios, que nem a comunidade de Mauá, ela bomba muito. Eu não participo de outras comunidades de cidades, além de São Paulo, mas aí é um caso à parte, né? Até porque tem muito material, que inclusive é comandada pelo Felipe Alexandre Herculano, que está fazendo um ótimo trabalho, né? A comunidade é São Paulo Antigo, Memória e Preservação. Mas parece que as pessoas não têm uma identidade regional. A identidade regional, ela ainda parece que ela está... Não sei se ela está rastejando ainda. Assim. Parece que as pessoas elas se identificam enquanto munícipes de uma determinada cidade. Mas enquanto região do ABC, isso parece que ainda é pouco. Né? Sim, elas geralmente vão falar de ABC quando elas estão fora e querem se referir, porque se referirem a cidades separadamente, talvez não tenham tanto peso. Isso. Mas na hora de falar, o bairrismo conta mais e vão falar mais deles. Exatamente. Né? Bom, o que mais nós temos, senhor? Estamos no finalzinho. Temos aqui mais alguns nomes. Como a gente já está no final do programa, não tem mais tempo para pergunta, então vou só citar as pessoas que estavam participando aqui. Edgar Xavier, Leila Benedetti, Bete de Lima, Cá Sakamoto, Diogo Santos, Eduardo da Costa, o Davi Viana dizendo que é um ex-aluno do grande mestre, que é super antenado, mandando um abraço. O Dalguazelli está dizendo que anotou todos os nomes dos livros citados para procurar e parabenizando pelo programa e pelo tema. E também o João Paulo de Oliveira mandou uma pergunta sobre a Vila de Santo André, que infelizmente não vai ter como fazer essa pergunta agora, porque o programa já está no final, mas a gente passa para o professor e depois ele te responde, tá bom? Sim, e o professor está convidado para voltar quando quiser, porque assunto aqui nunca vai faltar. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço. O programa Passado está no ar todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui em www.tvbernou.com.br. Você pode sugerir pautas através do programa bempassado@gmail.com e também através do nosso blog, programabempassado.blogspot.com, pelo facebook.com/famíliasSBC e o facebook.com/programa Bem Passado, que é a página oficial deste programa. Te agradece a participação de todos vocês e os aguarda novamente aí na semana que vem. Até lá.